Olá galera, começando mais uma edição do Escolhe ou Morre. Dessa vez aqui a gente vai tentar apontar qual é a maior derrota da história do Santa Cruz. Bom, e por derrota, é bom a gente deixar claro aqui que nesse programa a gente vai tentar uma abordagem mais ampla desse termo, né? Porque em alguns momentos até uma vitória pode ser encarada como uma derrota, se o time for eliminado, se for desclassificado de alguma forma. Então, a gente vai adotar alguns critérios, a ideia aqui é passar por ordem cronológica por algumas partidas. Foram várias derrotas marcantes da história do Santa Cruz que a gente selecionou, e a gente acabou deixando algumas de fora, né? Até citar aqui eliminações para o FAST ou para o Penarol na Copa do Brasil. E a gente adotou alguns critérios aqui para definir, para enxugar um pouquinho essa lista. E até por isso, como critério é uma coisa tão subjetiva, né? Se você tem alguma derrota que te marcou mais do que os jogos que a gente vai descrever aqui, por favor, deixe seu comentário. Se você também está curtindo o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais que estão espalhadas por aqui em algum lugar. Mas antes de a gente começar aqui o nosso debate, vou convidá-los a um pulinho ali em Porto de Galinhas, para vocês poderem conhecer um pouco da estrutura do Village de Porto de Galinhas. E estreando aqui no nosso Escolhe ou Morre, já temos aqui um companheiro de longa data, tempos de redação, mas também de podcast, telecast, a turma já lhe conhece, né, Lucas? Já rolava esse Escolhe ou Morre na redação, né? Já, sempre rolou. Já teve muito... É lançamento do podcast, muita do projeto. discussão nesse sentido. E agora estreando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, no meu vídeo irmão. agora. Peraí, agora tempo. Assinou o contrato. Aí, tu entendeu como foi o contrato desse aqui? Como? Produtividade. Sabe aquele craque que tá muito tempo sem atuar, aquela coisa e tal? Chegou aqui e falou, jogou o contrato de produtividade na mesa, só recebe se fizer gol, né, Lucas? E por partida, né? Por programa. Por programa. Cada um tem seu valor. Tempo. Sai no bid. Eu não entendi o que ele falou. Ah, agora eu entendi! Saiu. Regularizado, a gente não vai perder Agora, ponto não. não teve uma coisa. Cadê a apresentação? A coletiva de apresentação. Isso é um absurdo. A assessoria é assim agora. O cara entra, estreia, faz gol e dá coletiva depois. É Porque não assinou ainda não, só quando assinar. Tá, só quando assinar. Então vai ter coletiva daqui a pouco. Vai dar a gente botar O a acordo é coletiva. verbal, por enquanto o acordo é verbal. E a gente vai começar aqui com uma viagem no tempo, nem tão longa assim, até por conta de repente, da nossa faixa etária, né, Tu Lucas? assistiu, filho? Não, eu não. É, Mas que tão longa. não, eu tô querendo... 74, bicho. Eu tô querendo dizer que a gente não foi mais pra longe ainda, né? Talvez Fred que tenha visto aqui como mais velho do podcast, mas o resto eu acho que não, né? Fred pô? já tinha bigode nessa época. Tá bicho. danado, pô. 74. 74. A gente tá falando da vitória do Náutico por 1-0 sobre o Santa, partida que evitou o que seria o hexacampeonato pernambucano do Santa Cruz. Vou começar com você, nosso convidado. Lucas, o que é que a gente pode falar desse confronto? Dói, né? Eu acho que tem esse peso, né? Ele abre a lista por uma justificativa que você acabou de dizer, né? O hexacampeonato, o Náutico, aquele time do Náutico, ele ficou muito marcado e até hoje pelo que conquistou, né? Nenhum time nunca conquistou 6 títulos consecutivos. É claro que isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Tava recente ainda o hexa do Náutico, mas já tinha um simbolismo muito grande. E no ano que o Santa Cruz estava todo armado para igualar, né? E se iguala, podia buscar o hepta, enfim, a história poderia ser completamente diferente hoje. O Náutico foi lá e quebrou. Justamente o Náutico defendeu o seu hexa, né? Então acho que é um jogo que machucou a torcida de Santa Cruz na época, porque perdeu a chance de ser o maior campeão pernambucano, né? Até então, em números consecutivos de títulos. Né? Rafa, 1-0, uma decisão do estadual, entre tantas que a gente teve, não chega a ser algo tão marcante, né? Tão duro. Mas esse peso do Hexa
é o que vai fazer a diferença nesse partido, né? Que é uma coisa que dura até hoje pro Náutico. O Náutico depois ainda evitou mais outro hexa do Sport também. Não faz tanto tempo. Quer dizer, o Náutico evitou não. O Santa Cruz ajudou a evitar o hexa do Sport. E é uma coisa que é muito importante pro Náutico ainda. Porque um clube que vem sofrendo tanto com falta de título nesse momento, a única coisa que ele ainda pode tentar, como eu disse, crescer em relação aos rivais. Agora tem um detalhe. Foram 2 partidas 1-0, 1-0. E a segunda é marcada por um suposto suborno ao goleiro Raul Marcel, do Santa Cruz. Que isso na época foi uma confusão tremenda. Bom, galera, agora a gente vai dar um pulo para o ano seguinte, 1975, aquele grande time do Santa, pentacampeão pernambucano, perdeu o Hexa, mas não quer dizer que não era um grande time, né? Tanto é que em 1975 faz uma grande campanha no Brasileiro, termina a primeira fase como líder e vai para a semifinal, chega à semifinal. Na partida contra o Cruzeiro, no Arruda, partida única de semifinal, o Santa é derrotado por 3-2, Rafa. Rapaz, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi meu avô contando essa história desse jogo. Então você vê que aquele negócio que eu estava falando de que marca e que a gente não sabe tanto. Marca, né? demais. Tu falou do grande time, sabe qual era a dupla de zaga? Lula Pereira, Levi Coupe. Olha aí. Cabeça de área, Givanildo, no ataque Fumanchu. Não vou falar os outros aqui porque são os que, como eu falei, cansei de ouvir meu avô contar essas histórias. Santa Cruz ainda saiu na frente, leva a virada. 2 gols de pênalti. 2 gols de pênalti, 2 gols de Fumanchu de pênalti. E até hoje também tem um pouco daquela história que o pessoal reclama de arbitragem, que foi atrapalhado, que até o primeiro gol do Cruzeiro parecia ter sido impedido, mas, enfim, perdeu. Teve 2 pênaltis, né? Teve 2 pênaltis, assim. Eu não gosto de entrar nesse mérito, mas passou. A diferença é a seguinte, que por ter a melhor campanha da primeira fase, por ter um time tão bom, se passasse para a final, já estava jogando Libertadores no ano seguinte, ia decidir em casa contra o Inter, que tinha vencido no mesmo dia, 7 de dezembro de 75, o Fluminense. Ia ser Santa Cruz Internacional. Que dia, hein, amigo? É bronca, né? Ainda bem que não era nascido, né? Ainda bem que não era nascido. Que dia, Mas 38.118. O Ravens também não era nascido, não, né? Ainda não. Ainda era Indianapolis Colts. E com certeza acho que qualquer tricolor que estude um pouco da história do clube, que saiba um pouco de história, coloca essa derrota entre no mínimo eu acho, top 5 ali da história, porque é pesada. Aí, Lucas, a gente está falando de um Santa Cruz enfrentando o Cruzeiro, um gigante do futebol nacional, dá a dimensão exata do que era aquele time do Santa e do potencial daquele time, né? E o Cruzeiro era um timaço. Vale até olhar, procura aí, Rafa, o time do Cruzeiro, porque se eu não estou enganado, era aquele time de Dilson Lopes, né? Não sei se Tostão já estava nesse time, acho que Tostão mais não. Mas Tostão já tinha parado, né? Depois da Copa de 70, ele não demorou muito. Mas enfim, era um timaço o time do Cruzeiro. E o Santa, se eu não estou enganado também, o gol do Cruzeiro saiu no final. O último gol. O jogo estava empatado até ali a reta final da partida. 45 segundo tempo, gol de Palhinha. 45, Palhinha, que era um cracaço. Esse Palhinha Quer que eu escale o Cruzeiro aqui rapidinho? Diga, esse Palhinha foi um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro. Vamos lá, Raul, Nelinho, Moraes, Daci Menezes e Vanderlei. Nelinho que chutou a bola para fora do Mineirão, né? O maior cobrador de falta do Brasil, um dos maiores, com certeza. Aí no meio de campo, Piazza, Zé Carlos e Eduardo Amorim. Na frente, Roberto Batata, Palhinha e Joãozinho. Joãozinho, que é o pai do Joãozinho, que depois jogou no Santa Cruz. E foi muito melhor o pai, né? Não, lógico, era uma Piazza, Palhinha, vê o time do Cruzeiro. E assim, um detalhe que o Santa Cruz, Rafa citou alguns jogadores aí do Santa, mas tinha Ramon, né? Que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer justiça, vamos escalar o Santa Cruz também? Escala o Santa Cruz. Vamos lá. Jair, Carlos Alberto Barbosa, Lula, Levi Coupe e Pedrinho. No meio de campo, Givanildo, Carlos Alberto e Alfredo. No ataque, Fumanchu, Ramon e Pio. Ramon, como eu estava dizendo, né, o cara foi artilheiro, acho que foram 21 gols, se eu não estou enganado. Então estava inspirado. Você imagina se Santa Cruz tivesse ganho esse jogo. Santa Cruz e Inter no Arruda, com certeza, né, sem sombra de dúvida, seria um dos 3 maiores jogos da história do futebol pernambucano. Bom, e esse encontro com o Internacional acabou acontecendo 3 anos depois do Campeonato Brasileiro, só que em outra fase, nas quartas de final. Para mostrar um pouco, né, que a nossa geração que não viu um Santa forte na Série A do Campeonato Brasileiro, em 70, isso mostra o tamanho do Santa e a força que o Santa tinha no cenário nacional. Então, em 78 tem outra derrota amarga, né? O Santa invicto até então é derrotado pelo Internacional por 2-1. Então essa também é uma derrota que mereceu machuca, né? Entrar na lista, né? Merece aqui a citação. Isso. Só vou dizer uma coisa. Foi de virada, mais uma vez, e aos 44 do segundo tempo.
Bill fez os 2 gols do Inter, só pra gente seguir o próximo aí. É bronca. Machucou. É Mas, drama, mas veja só, em 3, Machuca. em 75, 76, 77, 78, em 4 anos, Santa Cruz poderia ter chegado a outra semifinal, ou poderia ter chegado na final, levando gol no finalzinho do jogo. É bronca, meu amigo. Bom, agora a gente vai dar um pulo para a década seguinte, a gente vai para 1981, segunda fase de grupos, né, já, Isso. do Campeonato Brasileiro. Um grupo que tinha Bahia, Corinthians, Ponte Preta e Santa Cruz, e que passou Ponte Preta e Bahia. E aí, o Santa Cruz havia vencido o Bahia por 4-0, né? 4-0 na terceira rodada, que muita gente pensa que era Mata-mata, não era. Foi na terceira rodada, Santa Cruz botou 4-0. Aí na última rodada, Santa Cruz poderia ir para Salvador e perder até por 4-0 também. Por quê? Ficaria com a campanha idêntica, só que com a diferença. Mais saldo de gol, né? Não, o Gol pro, né? não, o saldo de gol ia ficar idêntico também, até 4-0. Era gol pro. Aí leva o quinto gol, acabou-se, meu amigo. E essa partida, Lucas, dentro desse métier que a gente está falando, do futebol de bastidores, é um jogo também que tem aquela sombra eterna sobre ele, né? Essa talvez seja a maior sombra da história do futebol pernambucano. Porque já se falou muito sobre esse jogo, né? Santa Cruz podia perder de 4-0, tomar de 5, né? Isso foi quase uma batalhinha dos aflitos, né? Você pode até fazer essa comparação, porque imagina tu decidindo a classificação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro contra um rival local, contra o Bahia regional, né? Tu ganhou de 4-0 no primeiro jogo, podia perder de 4 e tomou 5. Então, assim, essa sem dúvida é candidatíssima. Essa é muito forte. Essa Essa é forte, né? Essa aí é clássica, eu diria. Sempre que se fala de grandes Pronto, derrotas, era isso que eu ia falar. Esse é um jogo todo mundo lembra. que todo mundo O cara vai não lembrar. sabe qual foi a fase, qual foi o campeonato. Pode O cara não saber não o ano. confunde se é Campeonato Brasileiro, se é Copa do Nordeste, o que foi. Mas o cara sabe que o Santa Cruz tomou 4-0. Se o cara entender um pouquinho de futebol, ele sabe que lá atrás, na década de 80, 70, que pode confundir a década também, mas ele sabe que num momento lá atrás, o Santa ganhou um jogo pro Bahia de 4-0, podia perder de 4 e tomou de 5. E foi eliminado. Isso que o Lucas falou é perfeito. Antes de começar a gravar isso aqui, a gente começou a fazer uma lista e eu pedi indicações de amigos rubro-negros, tricolores, alvirrubros. E um dos tricolores fez, ó, eu nem vi essa partida. Mas só de lembrar que a gente podia perder até por 5 e por 4, perdão, e perdeu de 5. É bronca não lembrar de um jogo desse. O cara deve mesmo sem ter dizer, visto. ainda bem que eu não era nascido, eu era muito pequeno. Era isso, mais ou Ainda menos bem isso que eu mesmo. não... Acho que o sentimento é hoje, né? Do tricolor, que é da nossa geração, acho que ele tem esse sentimento, porque deve ter sido realmente muito humilhante. Essa foi humilhante. Essa é. A greia no outro dia na escola. Meu Deus. Do céu. Deixa eu imaginar. O cara já lembra da greia. Cara, né? foi não. O cara faltou. O cara falta, né? O cara falta. O cara falta. Se o cara inventa um negocinho, falta. Tem um jogo aqui que a turma tentou faltar, mas amanhã deixou não. Bom, galera, agora a gente vai dar um salto para 1995. Aí já era nascido. Aí já era, né? Aí papai já lembra. Pai já lembra. Aí pai já lembra. Eu já era Começou a ficar nascido. bom agora, que aí agora a gente já lembra. Já vai pra confusão, né? Nessa época, Já Fred tá já vivenciando. estava no diário, já estagiando? Estagiando não, acho que ele já era... Já era editor. Sênior. Sênior já. Ele já era repórter sênior. Já era repórter E Cássio, já escreveu em blog? Já dirigia tudo, né? Os caras Não, mas sabem. aquela história de Givanildo com o Cássio já tinha acontecido. Já, faz tempo. Bom, a gente tá falando da derrota do Santa por 2-1 para a equipe do Central, que acabou eliminando o Santa Cruz da Série B do Brasileiro. Eu tenho uma lembrança muito marcante desse jogo, que foi o seguinte. Eu escutava muito rádio, né? E na época, Rádio Jornal, o plantão de Edson Peixoto. Edson. E o que o cara ligava, né? E eu mesmo já liguei. Até hoje, Algumas pô. vezes eu liguei, até hoje, né? Conversei Já muito liguei com o Mané, Pá, velho. Edson. Conversei muito com o Mané Fala, Queiroz. Peixoto, já liguei muito. Imitava, tirava onda, não sei. Aí, esse dia eu me lembro muito que o que foi... Era o Twitter, né, antigamente, foi, era? Era o Twitter. O que era o Twitter? O plantão, né? Era. O que foi de ruim... E era difícil, o cara tem que insistir muito. Viu? Pra ligação entrar era bronca. Quando Era entrava, o cara madrugada, ficava bicho. nervoso quando tava no ar. É por isso que eu tô falando que era o Twitter, porque depois do jogo você fica remoendo o jogo, remoendo. remoendo. E assim, o que eu me lembro de... O que teve de rubro-negro ligando e pedindo o hino do Central. Eu me lembro que ele tocou o hino do Central. Foi aí que a turma aprendeu o hino do Central. Foi nessa classificação aí, nessa eliminação do Santa Cruz. Como é o hino? Central, Central, Central. Turma sabe, pô. Porque vocês sabem, né? Ficou, não foi? Isso não tá no contrato, não. Eu vou entregar. Tu sabe, né? Que essa câmera do Central é tua, né? Isso não tá no contrato, não. Você não pode cantar, não. Ó, eu conheço... Ficou. 2000 anos depois.
E essa derrota, essa eliminação? Celso, vou ser sincero contigo. O Lucas lembra muito mais do que eu, dessa época do Santa Cruz. Mas é lógico, é uma eliminação para um time do interior. Do estado, que tem muito menos poderio financeiro, torcida, tudo. E tu ficar fora da Série B e deixar a Central passar, é humilhante. Foi 2x1 o jogo, não foi? 2x1. 2x1. Com certeza Cássio teria muito para falar desse jogo. Isso, porque Cássio era mais velho, né? E tava ali, né? Tava ali no rádio. tinha bala. Tava ali no rádio, a gente sabe, né? E a memória do homem já tava registrando tudo na ata, né? E não tava brincando não nesse jogo aí. Tava nada. Tava de jeito nenhum. Tem perigo. Tava fechado. Tava fechado. Acho que começou ali, esse negocinho dele com o Central. Acho que começou por ali. Bom, galera, agora a gente vai dar um outro salto para uma outra década. Agora a gente vai para 2004, onde o Santa Cruz foi derrotado pelo Náutico por 3-0, depois de vencer a ida por 1-0, Rafa. Você foi para a escola no outro dia, querido? Tive que ir. Porque mesmo que eu lhe conheço, eu acho que você tinha perturbado os colegas. Vou largar o celular aqui. Irmão, eu estudei no Colégio Boa Viagem. Quem me conhecia sabia que era praticamente o único tricolor do terceiro ano. Aquela época que ninguém tira onda com ninguém, né? Bullying pesado, parará e final. Só tem um tal de vestibular para você se preocupar. O Santa Cruz ganhou de 1-0 a ida e na cidade ficou aquele clima de já ganhou, vai sair da fila, vamos voltar a ganhar o título depois de 10 anos. Ganhou fora de casa. Ganhou fora de casa nos aflitos, uma coisa que 2001 tinha sido traumática, 2002 também já tinha sido traumática, tipo, no 2004 agora vai sair da fila. No dia do jogo, a mãe faz, vai não. Vai ficar em casa. Meu avô não ia direto com meu avô, vai não, vai ficar em casa. Meu irmão, arretei, vamos pro jogo. Chegou no jogo, entrei no estádio com 1 hora de antecedência, coisa que eu nunca fazia. Com 3 minutos de jogo, 2-0 Náutico. Você já deve estar vendo aí, a bola bate na bandeirinha, volta, enfim. Intervalo, vamos pra casa, Rafael. Não, se fizer um gol, você vai ser campeão. Começa o segundo tempo, 3-0. Parou, meu amigo. Acabou, vamos embora pra casa, desisti. No outro dia, né? Aula 7 horas, 6h50, eu tava na cama. Bora, Paula. Não, hoje não. Hoje a greve vai ser pesada, pelo amor de Deus. Não. Vá-se embora. Qual foi a burrice? Fui pra aula e cheguei atrasado. O que acontece? O cara entra na segunda aula, tá já todo mundo na sala. Entro na sala, meu amigo Mariano, um abraço. Mariano, parou. Aula de professor Eugênio, rubro-negro, grande amigo. Ele parou porque tem um presente para brasileiro. Subi no palco lá, no púlpito, sei lá como é que se fala aquilo, que é a sala de anfiteatro, 60 alunos. Ele está aqui, Rafael, seu presente. Uma faixa de campeão pernambucano. Aquela faixa que sobrou na mão do cara, ele me deu. Sabe qual é o pior? Essa faixa existia até esse ano. Era a faixa do Santa ou do Náutico? Santa campeão, 2004. O engraçado é o seguinte, a faixa existia até esse ano. Que o Náutico, nessa sequência tão grande, eu lembrei para ele, que na minha mudança eu achei a faixa. Fiz, por coincidência, desde que tu me desse essa faixa, o Náutico não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Eu dei pro cara, fiquei com pena, dei pro cara. Lógico, eu disse, se o Náutico ganhar alguma coisa, vai me dar um black, porque ele destruiu a faixa já, mas foi uma derrota que todo tricolor da minha geração lembra com dor. A verdade é essa, porque o time vinha numa sequência complicada, numa cerca de 10 anos, e quando tu tá com a faca e o queijo na mão, tu leva uma rasteira dessa, é bronca. Bom, agora a gente vai para 2006, mais uma decisão de estadual. Aquela decisão famosa pela perda do pênalti de Lecheva, né? Santa Cruz venceu no finalzinho da partida, fez 1-0 na Ilha do Retiro. Gol de Neto de cabeça. Gol de Neto de cabeça, exatamente. Levou a partida para os pênaltis e teve nos pés de Lecheva a chance de converter e levantar o título na Ilha do Retiro. Acaba que Lecheva desperdiça a penalidade. E a história está contada, né, Lucas? Essa é dolorida pelo seguinte, o Santa Cruz era mais time na época. O Santa Cruz era Série A, tinha subido em 2005 com aquele time de Bala, de Reinaldo, enfim. Osmar na lateral. Rosenbrick, viu? Rose era um maestro. E o Sport estava na Série B, né? Tentando se reconstruir. Então o Santa chegou era aquele como favorito. Sport turbinado pelo Atlético Paranaense, né? Isso, estava se reconstruindo. Né? E chegou no Arruda e o Sport ganhou o primeiro jogo. Foi uma surpresa. Quebrou uma série invicta do Santa Cruz enorme. Acho que 50 jogos que o Santa Cruz não perdia no Arruda. Tinha uma história... Eu não lembro qual era o tabu, mas era um tabu enorme dentro do Arruda. O Sport quebrou. E quando vai pra ilha... de Gustavo, no finalzinho do jogo, que ele espalma a bola vai cair, o jogador do Santa vai aproveitar e ele bate com o pé pra cima. Né? Isso. E quando vai pra ilha,
o Santa... Aí mudou a figura, né? Foi para a Ilha, o Sport, então... Aí o Santa vai lá e no finalzinho arruma o gol. O Sport estava sendo campeão com o empate, o Santa arruma o gol e leva a decisão para os pênaltis. Aí isso já faz com que a confiança já mude completamente o de figura, clima, né? Quando foi para os pênaltis, A o torcida do Santa voltou, Não, né? o Santa Cruz, o espírito de campeão era do Santa Cruz. Isso. A torcida do Santa já tinha deixado a geral da ilha, boa Isso, parte da torcida, porque- e aí volta, né? Porque Pra o ver os Santa, o pênaltis. Sport estava sendo campeão. Então foi no finalzinho ali. Eu me lembro que eu estava atrás da barra, embaixo da torcida do Santa Cruz, cobrindo o jogo para Folha de Pernambuco, como estagiário. E aí senti mesmo o calor, a força da torcida do Santa Cruz na hora do gol. Então os caras renasceram. Então foi para os pênaltis, o Santa numa vibe muito melhor. Mas aí chegou nos pênaltis, a história todo mundo já sabe, né? É o jogo que ficou marcado como o jogo de Lecheva, né? O pênalti perdido por Lecheva e depois Hamilton, a última cobrança do Sport. O Sport acabou sendo campeão, com certeza uma derrota que machucou muito o torcedor do Santa Cruz por essas circunstâncias. Diz a lenda que foi o único pênalti que Lecheva perdeu Ele fala, na né? carreira. Se é verdade, só Deus sabe, mas perdendo na hora errada. Bom, nesse nosso passeio cronológico aqui, a gente sai daquele Santa Cruz da década de 70, um Santa Cruz que chegou a disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro, para a fase mais terrível, mais dolorida da história dos tricolores, que é aquela fase onde o Santa vai habitar as séries C e D do Campeonato Brasileiro. E começa, Rafa, dentro daquela nossa tese de que a Série B é um campeonato robusto, um campeonato que vale a pena ser disputado, né? Um grande campeonato, começa com a queda do Santa para a Série C, naquela derrota para o Criciúma. Um jogo que foi algumas rodadas antes do fim do campeonato, por sinal. E a temporada inteira o Santa Cruz parecia que ia conseguir engrenar em algum momento. Chegou a trazer nomes como Cook durante o campeonato. E era tropeço atrás de tropeço. E foi, assim, o início do fim, né? Ou o início do fim não, o início para o fundo do poço, digamos assim. E a gente vai ler aqui vários outros resultados em séries C e D que prejudicaram muito Santa Cruz, mas essa partida aqui, a maioria da torcida não tinha, assim, ninguém tinha dimensão do que ia acontecer. Mas essa, para mim, dessas próximas quatro aqui, é a mais marcante por causa disso. E o símbolo, gosto muito de citar o símbolo, né? O símbolo de cada derrota. Teve o Santa de Iranildo, enfim. Dessa aí, não foi nenhum jogador. O símbolo dessa derrota aí, que é o início da derrocada mais profunda do Santa Cruz, era o presidente da época, Edinho. Falou nessa derrota aí, você lembra de Edinho na hora, né? Eu me lembro muito, os dias seguintes de Edinho foram muito complicados, né? A volta dele, a imprensa em cima, ele meio que, enfim, completamente isolado. Completamente isolado. Situação completamente turbulenta. O Santa não tinha dinheiro para pagar o diesel que alimentava o gerador, porque já tinha uma dívida enorme com a conta de luz, né? Então é muito marcante esse jogo aí. Aí agora a gente vai para o ano seguinte, a gente vai para 2008 e a gente vai falar daquele empate com o Campinense 1-1 que rendeu ao Santa a queda para a Série D, o rebaixamento para o fundo do poço do Campeonato Brasileiro. E Celso, o engraçado é o seguinte, você falou 2008, eu me lembrei. 2008 já existia a Série D. É que, na verdade, o Santa estava no fundo do poço na Série C e cavaram o poço um pouquinho mais fundo, né? Inclusive durante a competição, regulamento, né? E o pessoal até chegou a falar na época, eita, o time que não tem divisão, o time jogou no Alifute, tá no Distrital, não joga taça, não joga campeonato nenhum. E na época ficou essa pecha, que ia ser o time sem divisão. E a sorte, digamos assim, foi que a Série D foi criada e o Santa Cruz teve para onde cair. Mas não quer dizer que já se bateu e voltou não, meu amigo. A gente sabe que teve muito pano para a manga ainda. Pois é, Lucas. E quando a gente chega nesse cenário, né, de você empatar, o Santa Cruz empatar com o Campinense e cair para a Série D... Esses jogos aí que viram na sequência, a começar por esse, são os jogos que determinam a pior fase da história de Santa Cruz, né? O respiro veio voltar em 2011, naquele título pernambucano, que ainda estava ali sem série, mas aí veio o título pernambucano, ali começou o resgate. Mas esse período aí, de 2008, 2009, 2010, é a pior fase da história de Santa Cruz. Disparado. Então não tem como esses jogos aí não terem um peso muito grande nessa lista por isso. Porque é uma coisa que daqui a 50 anos, enfim, a gente vai estar falando como essa fase, A gente pode falar, por exemplo, do ano seguinte, 2009. O Santa, a gente está falando de um Santa Cruz
numa Série D do Campeonato Brasileiro. A gente está falando da primeira fase e o Santa não consegue sequer passar da primeira fase. Era algo inimaginável, porque o exemplo maior que a gente tinha de fundo do poço era o Náutico na Série C. Isso. Era uma coisa absurda e bizarra relembrar o Náutico da Série C. E o Santa Cruz ultrapassou isso, né? Cavou mais fundo ainda, então realmente esse momento aí é muito particular. E esse empate por 2-2 com o CSA, para a gente ilustrar um pouco mais aqui, né? Era fase de grupos ainda. O Santa precisava vencer desde que o Central fizesse. Central a Sergipe, né? Ganha a Sergipe fora de casa. Central fez a parte Ganhou. dele e o Santa Cruz empatou 2-2 em casa. E aí, meu amigo, eu conheço muita gente que largou na época. Viu? Imagina o torcedor de Santa Cruz. Estar na Série D já era uma coisa absurda, completamente absurda. Imagina tu ser eliminado da Série D na fase de grupos, bicho. Isso é um negócio completamente fora de contexto, assim, completamente surreal. É surreal. Surreal também, como a gente pode destacar aqui, outro jogo, contra o Guarani de Sobral, no ano seguinte já, novamente na Série D. O Santa havia vencido no Arruda 4-3, 3-2? 4-3. 4-3, né? Leandro fez 2 gols contra. Leandro Cardoso, Leandro pra que Cardoso, ninguém 2 gols esqueça. contra. 2 gols contra. E mesmo assim o Santa Cruz ganhou. Conseguiu virar a partida, foi para 4-3 e aí no jogo da volta perdeu lá em Sobral. 2-0. O tal de Danilo Pitbull e Léo Olinda fizeram os gols do Guarani. E o Santa Cruz amargou mais um ano na Série D. Ou seja, Campinense, Guarani de Sobral, essa trilogia é pesada. CSA. E CSA é uma trilogia pesadíssima. Bom, agora a gente chega finalmente a 2017 e a gente vai falar da eliminação do Santa Cruz para o Sport. Na Copa do Nordeste, na semifinal da Copa do Nordeste, o Sport venceu por 2-0 no Arruda. Essa derrota também machuca, né, Lucas? Doeu porque o Santa, reconhecidamente inferior ao Sport, foi lá na ilha e fez o mais difícil, que era superar o Sport fora de casa, ganhou o jogo, que ninguém esperava. E a partir do momento que o Santa ganha esse jogo e poderia perder até por 1-0, não é isso? Só não poderia perder por 2 gols de diferença, mas poderia até perder o jogo dentro de casa. Então criou-se uma expectativa, né? O torcedor do Santa que tinha meio que largado, ele se encheu de confiança, né? E aí o desenrolar do jogo ali chegou no momento que, pô, o Santa Cruz, o Sport estava fazendo 1-0, mas o Santa ainda, né, expulsões e tal, e o jogo estava se encaminhando e parecia que o Santa Cruz ia ficar com uma vaga. Até que André arrumou aquele gol e tal, e realmente machucou muito a torcida do Santa, porque o rival, né? O rival. Também reta o maior final rival, da partida, né? O maior rival, a reta final, dentro do Arruda, o Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz meio que se desacostumou, a verdade é essa, a perder do Sport em jogos decisivos, tendo 2014 ali um ano que quebrou essa sequência de vitórias do Santa Cruz sobre o Sport nos últimos anos, e era uma forma de reforçar isso, né? Numa fase assim, de tão abismo que existe hoje entre os dois clubes, né, financeiro e tudo mais, era uma questão meio que de honra ali, você eliminar o Sport, né, voltar a eliminar o Sport, voltar a desbancar, e o Sport com jogador em seleção brasileira, o Sport com, né, numa Série A. Então machucou muito por isso. As circunstâncias e o contexto da partida foram pesados para o torcedor do Santa Cruz. Curiosamente, quando eu perguntei a alguns amigos sobre a derrota mais dolorida, pior, essa foi citada várias vezes. Recente também. Que é recente, lógico que é recente. Mas eu não estava no Recife no jogo, porque eu e Fred a gente descobriu que tem a nova zica no podcast, né? Viajou, perdeu, tem pra onde correr não. E quando eu vi o clima no grupo do WhatsApp da galera, que é o seguinte, conheço muita gente que vai pro estádio, fica até o final, perdendo, ganhando. Nesse dia só sobrou um. Foi mesmo. E não é um grupinho pequeno, não. São 15, 20 caras, só sobrou um. Que a gente conhece muito bem, mas não vou citar o nome, não. Só sobrou um. E a galera ficou nas 2 semanas seguintes, 3, até a 13º lugar com o Náutico, ainda sentindo, só se falava daquele jogo. Foi pesado. E às vezes tinha algum torcedor do Santa que falava assim, ó, vamos lembrar que tem que passar do Náutico, tem que brigar pela Copa do Nordeste, que vem Campeonato Brasileiro aí. Os caras não, pô. A gente acabou de perder o maior rival. A questão de Richelli também tirar a mão depois do jogo, o pessoal pesou demais essa partida. Foi pesado porque o histórico recente dava uma confiança muito grande para o torcedor do Santa Cruz. Ele se apegou a isso. Gente, ganhamos lá dentro, vamos tirar de novo. A camisa do Santa Cruz vai... É pesado. Vão tremer de novo. Né? Ficou esse no imaginário do Santa,
do torcedor do Santa ficou aí como uma salvação até da temporada, assim, ia ser e acabou se frustrando. Então foi uma frustração muito grande. Bom, galera, chegou a hora decisiva aqui do programa. Escolhe ou morre? Qual a pior derrota da história do Santa Cruz? Lucas Fittipaldi, escolheu? Eu vim pra cá com uma ideia meio que definida, que era a seguinte, não era nem o jogo que estava escolhido. Eu já tinha meio que definido que eu ia escolher um jogo que eu tivesse vivenciado. Né, dos que eu vi, do que eu já tivesse, dos que eu acompanhei. Mas mudei. Foi? É dinâmico isso, é engraçado. No decorrer do programa fui aqui relativizando algumas coisas e vou escolher a derrota por 5-0 para o Bahia. Né? Depois de tudo que a gente conversou aqui e refletindo um pouco, eu acho que foi uma derrota, não vivenciei, mas por tudo que eu já ouvi falar e por o que eu consigo projetar, assim, imaginar como deve ter sido, realmente é uma coisa que inaceitável, vamos dizer assim, né? Um time para avançar no Campeonato Brasileiro, um rival histórico no Bahia, tu poder perder de 4-0 e tomar de 5, né? E se você perguntar ao torcedor do Santa Cruz, uma derrota marcante do Santa Cruz, eu acho que esse jogo contra o Bahia ele vem Automático. Né? automático. Mesmo quem não é, mesmo as pessoas da nossa geração, eles sabem, como a gente já falou aqui, né? É um jogo que vem meio que de primeira. Quando falo em grandes derrotas do Santa Cruz, esse jogo meio que vem de primeira. Então eu vou ficar com esse jogo. E você, Rafa? Lucas falou aí vivenciar, né? Aí poderia colocar 2004, poderia colocar um empate com o CSA, só que aí vem a questão que eu empreendo muito, que é a história. E aí eu escolho o jogo contra o Cruzeiro, porque como o Lucas mesmo explicou aqui, exemplificou, teria mudado o patamar do Santa Cruz. Poderia ter dado a chance do Santa Cruz de ser campeão brasileiro. Poderia ser o primeiro campeão brasileiro do Nordeste, descendo a roda de novo. E é um jogo que, como o Lucas falou, mudança de patamar. Mudança de patamar, você, contar no escolha morre, e aí? Tu prefere ganhar um título aqui ou saber que daqui a 3, 4 anos seu time vai estar disputando Libertadores, isso e aquilo? O cara não pensa 2 vezes não, assina o contrato, manda e-mail, como o Cássio gosta de falar, e está resolvido. Por isso, Santa Cruz 2, Cruzeiro 3 é a minha escolha, até por outro fator também. Um jogo que por minutos não levou o Santa Cruz para uma decisão do Campeonato Brasileiro. Bom, então ficou aqui para mim o voto de Minerva. Vai morrer não, né? Não, de jeito nenhum. Esse jogo contra o Cruzeiro, de fato, ele é muito duro, né? Como você falou, é um jogo que poderia ter levado o Santa a um patamar completamente diferente. Mas tem esse si. E do outro lado, esse jogo que o Lucas está destacando, ele tem 2 coisas que pesam muito. 3, talvez. A goleada por si só, a gente está falando de um 5-0. A gente está falando de um jogo que, assim como o do Cruzeiro, eliminou o Santa do Brasileiro. E, por fim, tem esse histórico de, apesar de não ser mata-mata, esse Santa já havia vencido esse Bahia por 4-0. Quando você vê esse histórico e vai somando as histórias de bastidores, essa sombra que existe sobre esse jogo, e o fato de ter essa lembrança automática do jogo do Santa Cruz, da torcida do Santa Cruz, para mim, a maior derrota da história do Santa é Bahia 5, Santa Cruz 0. Aí a turma vai dizer que aquela camisa tá aí de propósito, viu? Mas tudo bem. Era pra ter pego ela. Era pra ter pego aqui. Mas pior tudo, Minha que foi escolha propósito aqui não. é essa aqui. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Escolhe ou Morre. Fica aqui com a gente. Forte abraço. Tchau, tchau. They call me Cuba Pete. I'm the king of a rumba beat.